O rosto de perfil. Você acha difícil desenhar um rosto neste ângulo? Isso é normal, afinal de contas, o plano da cabeça que a gente está acostumado a desenhar, que é o plano frontal, onde a gente coloca o olho, o nariz e a boca, se torna coadjuvante na estrutura da cabeça nesse ângulo. O plano lateral da cabeça acaba ganhando destaque e vai ser preciso uma estrutura específica para desenhá-la. E é ela que eu vou ensinar para você na aula de hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeo da Área E Escola de Artes. Meu nome é Fabrício, sou o diretor da escola e serei o seu guia nessa grande jornada que é a arte de desenhar. Muita gente tem dificuldade em desenhar o rosto de perfil. Por que será? Não é difícil de imaginar. Se quando a gente desenhava o rosto de meio perfil, nós podíamos visualizar o plano frontal do rosto, que a gente já está familiarizado, mesmo que com um pouco de perspectiva, quando a gente está desenhando o rosto de perfil, nós estamos falando principalmente do plano lateral do rosto, alguma coisa que a gente ainda não viu. O plano frontal dele vai ficar quase que escondido na estrutura. É por isso que muita gente tem dificuldade, mas eu estou aqui para te ensinar a estrutura que a gente vai usar para desenhar o rosto nesse ângulo. Vamos lá? Vamos colocar a mão na massa então? Primeira coisa que a gente vai fazer, e que a gente aprendeu nas aulas anteriores, é desenhar um círculo. Tentem desenhar ele grande. Tentem deixar ele o mais redondo possível para manter as proporções do desenho. A próxima coisa que a gente vai fazer é dividir o círculo na metade, na horizontal, e depois dividir a parte de baixo do círculo na metade de novo. A gente vai definir a região que a gente vai desenhar os olhos do personagem. E agora? Onde a gente vai localizar a linha central do rosto? Na aula do rosto de frente, a gente desenhou essa linha dividindo o círculo verticalmente. Na aula do rosto de meio perfil, a gente desenhou essa linha um pouquinho para o lado. Na aula de perfil, como o personagem está virado completamente para o lado, a gente vai desenhar essa linha tangenciando a circunferência. Olha que interessante! O próximo passo é marcar a altura do queixo, e isso a gente já sabe fazer. Vamos pegar essa medida de 1/4 do círculo e jogá-la para fora. O queixo vai ficar nessa região aqui, ó. E agora a gente vai começar a desenhar os elementos do rosto. Quando for desenhar o olho do personagem, tome cuidado com uma coisa. Como o personagem ele está de lado, a gente não enxerga todo o olho. Enxergamos somente a metade dele. Então, se quando desenhamos o olho de frente, usamos mais ou menos essa largura, no olho de perfil, vamos usar só metade dela. E a nossa íris também vai ser desenhada só pela metade. Agora vamos fazer a marcação do olho para desenhar a sobrancelha. E por causa da perspectiva, você pode desenhar a sobrancelha até bem próximo do contorno da testa. No próximo passo nós vamos desenhar o contorno do rosto e precisamos tomar bastante cuidado. É um traço só, mas que liga a testa, nariz, lábio e queixo. São elementos que desenhamos um por um no rosto de frente e de meio perfil, mas que agora no rosto de perfil a gente vai ter que desenhar de uma vez só, conectados. Então vamos com calma. Como você já sabe, essa parte do círculo é o osso do crânio. Vamos desenhar a testa por cima do círculo até chegar na frente dos olhos, numa região chamada glabela, onde a gente vai fazer uma curva para dentro. E daqui para frente, vamos desenhar o nariz do nosso personagem. Você já sabe encontrar a posição da ponta do nariz. Pegamos essa distância, dividimos no meio e encontramos a posição da ponta do nariz. Então vamos desenhar o nariz até aqui, porque ele é saltado para frente do plano do nosso rosto. Você se lembra que eu comentei na aula passada que o nosso rosto é basicamente um plano? Vocês conseguem enxergar isso aqui? Então não precisa desenhar o nariz muito saltado. Logicamente, a genética de cada um vai influenciar no comprimento do nariz, no tamanho da boca e na largura do queixo. Mas de uma forma geral, evite puxar essa parte de baixo do rosto muito para frente.
Vai parecer que seu personagem tem focinho. O próximo passo é desenhar a boca. Você se lembra como encontra a posição dela? Deixe um espaço depois do término do círculo. É aí que fica a abertura da boca. Agora, para desenhar a boca de perfil, além da sua abertura, precisamos nos preocupar também com a forma dos seus lábios. E o lábio superior e o lábio inferior não são iguais. Cada um tem a sua forma característica. Então, como iremos desenhá-los? Partindo do nariz, faça uma curva para dentro, depois uma curva para fora em direção ao lábio superior. Desenhe o lábio inferior com uma curva para fora e faça uma curva para dentro de novo. É importante notar que, além de ter formas diferentes, os lábios são desnivelados. O lábio superior é saltado mais para frente e o lábio inferior ele é encolhido para trás. E para finalizar, faça uma curva para dentro depois do lábio e uma curva para fora em direção ao queixo. Repare como o rosto ficou plano. Nosso próximo passo é desenhar a orelha do personagem. Você já sabe como encontrar a posição da orelha. Divida a altura do olho no meio e pegue a base do nariz. Aí saberemos a região onde desenhar a orelha. Mas qual vai ser a posição dela? Se você der uma olhada naquele esqueminha que eu fiz do crânio de perfil, você vai notar que a gente pode encaixar a orelha bem próxima do fim da circunferência. Você pode achar que a cabeça desse personagem está meio achatada, e ela tá sim. Lembra que eu comentei que o topo do crânio visto de frente lembra uma circunferência? E que conforme viramos o crânio para o lado, o osso vai ficando alongado para trás dessa forma? Então nós iremos compensar o comprimento do crânio aqui no fundo da cabeça quando colocarmos a camada de cabelo. Agora que temos a orelha, podemos desenhar a mandíbula. Se o personagem for forte, vocês podem deixar a mandíbula marcada. Mas se esse não for o caso, você pode só insinuar o volume da mandíbula, desenhando uma linha em direção à região inferior da orelha. Agora vamos desenhar o cabelo no personagem, e você se lembra que a gente precisa de duas linhas de apoio para isso. A primeira é a linha da testa. Você vai pegar essa distância entre a sobrancelha e o topo do círculo e dividir no meio. Ela vai partir para o lado, chegando perto da sobrancelha ela vai descer, e aí ela vai para o fundo da cabeça e vai descer de novo, formando a costeleta. A segunda linha é a camada de cabelo. Como falei, nós vamos compensar o comprimento do crânio aqui no fundo. No fundo da cabeça, a camada vai ser mais grossa, e na parte da frente da cabeça ela vai ser mais ralinha. Repare que agora a estrutura lembra mais a forma de um crânio de verdade. Quando vocês encontram um personagem de perfil que a cabeça está achatada, muitas vezes é porque foi utilizado só o círculo na sua estrutura para desenhá-lo. Agora que nós temos a camada de cabelo e sabemos onde termina a parte posterior do crânio, nós podemos encaixar o pescoço do personagem. Uma observação importante: não podemos puxar o pescoço diretamente da linha da mandíbula. Existem uma série de músculos que partem do queixo, que precisam ser levados em conta na hora de desenhar essa região do pescoço. A linha do pescoço vai partir do queixo e pode ser desenhada praticamente na horizontal, em direção ao fundo da cabeça, e chegando na metade do comprimento da mandíbula, vocês podem puxá-la para baixo, um pouco inclinado para trás. E aqui na parte de trás, vamos desenhar o pescoço encaixado na nuca do personagem. Agora vamos desenhar o cabelo do personagem. Eu vou desenhar o mesmo personagem das outras aulas para vocês terem uma base de comparação. O desafio agora é imaginar como ficaria o penteado que a gente já viu de frente e de meio perfil, virado completamente de lado. Precisamos pensar de uma forma tridimensional. Então a franja que estava penteada para o lado esquerdo do nosso personagem virá agora na nossa direção. Lembre-se de fazer mechas variadas tanto no comprimento e na largura para elas não parecerem artificiais.
E não esqueça também de marcar a costeleta do nosso personagem. E a franja que está penteada para o outro lado, nós precisamos imaginá-la dando a volta na testa. Então as mechas que estavam no meio da testa precisam ser desenhadas saltadas para frente, e o restante delas vão dar a volta e precisam ser desenhadas por trás dos outros elementos. E para desenhar o cabelo do topo da cabeça, precisamos pensar em 3 dimensões. Vamos encontrar o outro lado da divisão do cabelo dele aqui, ó. Lembre-se de começar e terminar as mechas em cima da linha que a gente definiu como sendo a camada de cabelo. Senão o personagem vai parecer que está com falhas no cabelo. E chegando aqui perto do pescoço, é importante desenhar os fios mais curtos até a nuca do personagem. E desenhar esses fios indo para trás da orelha. Perdão, falei tanto da boca e acabei desenhando só o lábio do personagem. Então vamos desenhar a boca dele da seguinte forma. Nós temos aqui o contorno do lábio e sabemos também que podemos usar a distância entre os olhos como referência para desenhar a nossa boca. Então vamos marcar essa distância na altura correta. Uma coisa importante, não junte a linha da abertura da boca com a linha do contorno dos lábios. Deixe um espaço em branco entre essas linhas. O resultado fica visualmente mais agradável. Agora só falta pintar o interior do olho. Vamos reservar um espaço para o brilho do olho, que a gente não vai pintar, e vamos desenhar a pupila. Uma observação importante. A pupila não fica colada na córnea. Ela é uma abertura que existe na íris. E como nós temos que imaginar esse olho em 3 dimensões, precisamos desenhar a pupila um pouco afastada da córnea. Agora você pode pintar o olho do seu personagem do jeito que você aprendeu nas aulas anteriores. Preencha de forma escura até a metade e faça um gradiente na parte de baixo da íris. E tá aí o nosso rosto de perfil. E agora, usando a magia da edição, eu vou passar algumas dicas para vocês. Agora que o desenho está digitalizado, vou passar 2 dicas para vocês. A primeira é em relação à estrutura em si. Lembra que eu comentei sobre o formato peculiar do nosso crânio? Arredondado visto de frente, mas alongado quando visto de lado? Muita gente não leva em consideração essa diferença de formato quando está usando a estrutura. E não é difícil entender o porquê. Afinal de contas, o círculo é muito fácil de usar. Tudo se encaixa perfeitamente quando o rosto está virado de frente, quando o rosto está virado de meio perfil. Por que não poderíamos usar o círculo quando o rosto então está de perfil? Justamente por causa dessa diferença de formato no crânio real. Então, como um teste, vou desenhar um rosto de perfil usando só o círculo na estrutura. Tá aí. Vocês conseguem perceber que a cabeça está achatada? Isso é um tipo de coisa que uma vez que você consegue ver, você não consegue mais desver. É sério. Então tomem cuidado e lembrem-se sempre de compensar a parte traseira do crânio na camada de cabelo. E a segunda dica é em relação à proporção. Eu sempre insisto com você para que desenhe o seu círculo bem redondo, não insisto. O motivo disso é para manter uma certa consistência nos desenhos. Não é porque a gente vira a nossa cabeça de lado que a proporção do nosso rosto vai mudar. Os olhos mudam de tamanho, o nariz e a boca saem do lugar. Não ficamos irreconhecíveis só porque estamos sendo vistos por um ângulo diferente. A mesma coisa tem que acontecer com seu personagem. Ele precisa manter as mesmas proporções tanto de frente, meio perfil ou perfil. E olha só que legal! Eu vou pegar aquele desenho que eu fiz na aula de frente e na aula de meio perfil e eu vou colocar aqui lado a lado para vocês verem. Tcharam! Olha só que bacana! Dá para ver nitidamente
que é o mesmo personagem virando o rosto. E é por isso que eu insisto para vocês capricharem na estrutura. Então vamos combinar, hein? A partir desta aula, vocês vão tomar o máximo de cuidado na hora de medir a proporção da estrutura de vocês. E acabamos. Eu espero que você tenha gostado da aula. Muito bem. Eu espero que você tenha conseguido desenhar um rostinho bem bonitinho na sua folha. E agora você precisa treinar, colocar em prática o que você aprendeu na aula. Por isso eu vou passar a lição de casa para você. Eu gostaria que você desenhasse o rosto de perfil virado para o outro lado. Tenta lembrar tudo que você aprendeu comigo aqui e coloque em prática de forma espelhada. Se você quiser postar o resultado nas redes sociais, não esqueça de marcar a escola na legenda da foto, porque aí eu vou poder dar o feedback para você nos futuros vídeos. E se você quiser se aprofundar nos estudos, a Área E também oferece cursos online. É só acessar online.areae.com.br e você terá à disposição muito mais conteúdo. E assim, a nossa aula chega ao final. Eu espero que vocês tenham gostado dela. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhem ele com seus amigos, se inscreva no nosso canal e para não perder nenhuma aula futura, não esqueça de ativar o sininho aí. E é isso. Aula que vem, a gente vai aprender expressões. Até lá!